Olá, querida mulher, é muito bom estar com você mais uma vez para o nosso curso de liderança. Todas nós, quando queremos servir a Deus, quando nos dispomos a servir a Deus, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E assim como você, como eu que trabalho na igreja, nós somos voluntárias. Voluntárias no sentido de que nós não somos assalariadas e precisamos de outras pessoas que também se coloquem à disposição para fazerem a obra de Deus, para fazerem o trabalho de Deus. E vejam, não é fácil a gente administrar as voluntárias. Nós precisamos pedir sabedoria e direcionamento para que nós possamos utilizar esse recurso humano que vai estar à nossa disposição e sob a nossa liderança, para que a gente possa fazer um bom trabalho para Deus. Então aqui nós temos algumas dicas, né? Para começar, foi feita uma pesquisa em 1991, com mais de 100 pastores de criança e diretores de Ministério da Criança em igrejas de cidades grandes. A pergunta era a seguinte: qual é a maior necessidade ou o maior problema enfrentado em seu ministério? E sabe qual foi a resposta de 62% desses pastores? Recrutar líderes, ou seja, conseguir pessoas dispostas a entrarem no ministério, a trabalharem no ministério e a liderarem no ministério. Então, quando nós encontramos pessoas dispostas, nós precisamos ter sabedoria e direcionamento de Deus para podermos administrar essas pessoas, de modo que elas não desistam, mas que elas continuem. E se elas desistirem, que não seja por causa do nosso papel, do nosso trabalho, né? Então, aqui nós temos algumas dicas, né? Algumas orientações sobre como administrar esses voluntários, como identificar esses voluntários. Então, um bom voluntário, uma pessoa que está disposta a servir, ela normalmente é uma pessoa educada, que é flexível, as coisas não precisam ser sempre do jeito dela, na hora que ela quer, como ela quer. Precisa ser uma pessoa que gosta, que quer trabalhar em equipe. É claro que tem determinados ministérios que não exigem grandes equipes. Tranquilo. Outros já precisam de equipes maiores, mas é importante que a gente tenha bons relacionamentos, que a gente saiba lidar com as pessoas. É importante que essa pessoa seja confiável, alguém a quem você pode colocar ou atribuir uma tarefa e você sabe que vai ser feita, e alguém a quem você possa confiar até muitas vezes valores, segredos que você sabe que ficarão ali guardados, ninguém vai ser exposto, nenhuma situação vai comprometer o trabalho, porque é alguém confiável. E alguém que demonstra entusiasmo, o mínimo de entusiasmo, de interesse, de vontade, né, para fazer o trabalho de Deus. Vejam, uma das ferramentas que nós temos para recrutarmos líderes e voluntários é o seminário do Inventário dos Dons Espirituais. Nesse curso já apareceu, eu não sei se já apareceu ou se vai aparecer ainda, mas um seminário só para a gente aprender a identificar os dons. Então, se você não viu essa parte ainda, corre lá para você ver. Entre as aulas do curso, tem uma aula só sobre como identificar esses dons. É muito importante que as pessoas que vão trabalhar no ministério, elas tenham um pouco, pelo menos, né, de identificação com aquele ministério. Que um dos dons daquela pessoa esteja relacionado àquele ministério. Agora, o que eu vou fazer primeiro? Se eu preciso montar uma equipe de trabalho para trabalhar, seja no Ministério da Mulher, no Ministério da Criança, no Clube de Desbravadores, no Ministério Jovem, não importa. Orar, claro, isso é fundamental. Ninguém que pretende trabalhar para Deus pode fazê-lo sem oração, sem conversar com Deus, sem colocar diante de Deus a nossa necessidade, os nossos desafios e assim por diante. E se permitir ser orientado por Ele, né? Então você vai definir suas áreas de necessidade, você vai desenvolver a descrição do trabalho. Esses são passos que às vezes a gente acha, ai que bobagem, não precisa disso, ou isso faz diferença. Faz diferença quando você identifica as necessidades, descreve qual é o trabalho a ser feito e você pede para as pessoas que atuem como voluntárias, ou melhor, você pede para as pessoas que atuaram como voluntárias para contarem para os outros como foi a experiência delas. Olha, eu já participei desse ministério, eu passei por essa experiência, eu comportei. Eu lembro que na época que a gente comportava, o que mais despertava o nosso interesse era ouvir outros comportores falando da experiência deles. Então, ouvir a experiência de outras pessoas motiva
novos voluntários. Mantenha os membros de sua área sempre bem informados e realize entrevistas, ou seja, fale para as pessoas a respeito do que você pretende fazer e quando as pessoas vierem te procurar para trabalharem nesse ministério, para se envolverem nesse ministério, ou quando você estiver buscando pessoas para isso, faça perguntas, né? Sondagem. Quem por que ela poderia trabalhar ali, claro que com muito cuidado, com muito carinho, porque quando nós estamos falando de um trabalho que a gente faz na igreja, não existe patrão e empregado. Estamos todos servindo a Deus, não é ao líder que as pessoas servem, não é a nós quando somos líderes que as pessoas servem, e sim a Deus, todos estamos servindo a Deus, né? Então, você pode usar alguns métodos. Você pode fazer um apelo público, convocando pessoas para participarem do ministério, do trabalho. Você pode ligar para alguma pessoa especificamente, porque você gostaria que aquela pessoa participasse. E você pode dizer para ela, olha, eu vi em você essas e essas características e eu creio que Deus pode usá-lo poderosamente nesse ministério. Você pode também pedir para que pessoas que já estão trabalhando com você convidem novas pessoas para trabalharem, né? De voluntárias fazendo o recrutamento. Você também pode usar o método de observação. A gente chama também de olheiro. Então você vai olhar, analisar, identificar possíveis pessoas para trabalharem nesse ministério. Você pode pedir para que a liderança da igreja te ajude a indicar essas pessoas, a falar para você quem você acha que poderia ajudar, que poderia trabalhar, né? E você pode ir de um por um. Olha, você se interessa, você gostaria. São formas de você encontrar pessoas para trabalhar como voluntário no seu ministério. Em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao 12, diz assim, ó. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. No trabalho para Deus, nós precisamos entender uma coisa. Deus nos chama para trabalharmos para Ele. E Ele quase nunca vai te chamar para fazer alguma coisa sozinho. E quase sempre você vai precisar estar junto com outras pessoas. No trabalho de salvar pessoas, Deus está nos salvando também. Então, estarmos juntos e nos relacionarmos é algo definitivamente necessário e importante se queremos fazer um bom trabalho para Deus. Então, reúna a sua equipe e entenda que quando trabalhamos juntos, nós podemos fazer um trabalho muito melhor para Deus, né? Quando um cai, o outro levanta. Nós temos então a abordagem de equipe. As equipes provêm equilíbrio e treinamento recíproco. O que significa isso? Quando você treina uma equipe, ali mesmo você encontra uns que vão ajudar os outros. Melhoram o planejamento das equipes e o acompanhamento. As equipes geram energia entre os voluntários e as equipes provêm oportunidades para o treinamento de liderança. Vejam, quando você trabalha com pessoas e você tem uma equipe de pessoas trabalhando, dali mesmo surgem as demandas, as perguntas, as respostas. Então, a gente aproveita todo o potencial humano que nós temos para então fazermos um trabalho da melhor forma possível. Motivação, veja, as pessoas precisam ser encorajadas. Não tem nenhum ser humano no mundo, ainda que ganhe o melhor salário do mundo e que seja a pessoa mais famosa do mundo, que acorde todos os dias muito animada para fazer o trabalho que ela tem que fazer. Todo ser humano tem dia que está desanimado, tem dia que está desestimulado. Você, líder, também vai ter seu dia de estar desestimulado, de estar desanimado. Mas para e pensa. Se você estiver assim, você pode buscar na fonte. Não é porque você está cansado que você precisa desistir. Eu ouvi esse pensamento outro dia. Se você está cansado, só para e descansa. Mas veja, você precisa ser alguém que vai incentivar as pessoas que estão trabalhando com você a continuarem motivadas. Busque a motivação em Deus, no Espírito Santo, em outras pessoas também, mas seja sempre um motivador do trabalho das pessoas. Essa é uma regra aqui muito importante. Dê 90% de encorajamento e 10% de correção. Líder, é muito importante que quando você tiver que fazer uma abordagem para chamar a atenção de alguém a respeito de alguma coisa que ela fez e que não foi apropriada, que essa pessoa
antes de saber qual é a observação que você tem a respeito do trabalho dela, saiba o quanto você a admira, o quanto você aprecia o trabalho que ela faz, o trabalho e o serviço que ela presta. Porque se você não deixa isso claro, quando você aborda a pessoa simplesmente para fazer uma crítica, isso pode ser um desestímulo e isso pode levar a pessoa a desistir e a não querer mais trabalhar no ministério. E lembre-se, nem sempre as pessoas vão, 100% das pessoas que estiverem com você, vão querer estar com você o tempo todo ou não vão jamais desistir do ministério. Mas se essas pessoas desistirem, que não seja por sua influência, que seja por influências externas e não porque você foi alguém que o inimigo usou para fazer aquela pessoa desistir. Então, seja aquele que incentiva, que encoraja, que corrige também. Porque a Bíblia fala que Deus corrige aqueles que Ele ama. Mas que a pessoa que você está corrigindo saiba muito bem o quanto você a admira também. Destaque as formas pelas quais Deus está usando os dons dessa pessoa. Às vezes a gente tem um olhar muito aguçado para aquilo que é negativo e nem tanto para aquilo que é positivo. Mas vamos deixar Deus ministrar o nosso coração e mostrar para nós o que Ele tem feito. Vamos pedir para Ele manter os nossos olhos abertos para que a gente possa ver o quanto Ele tem agido através da nossa vida e da vida das pessoas que estão conosco, trabalhando conosco, né? É muito importante que uma equipe liderada, ela seja muito bem comunicada, que a comunicação aconteça muito bem. Então você tem que avisar antecipadamente as líderes-chave e o grupo como um todo sobre as coisas que vão acontecer. Você pode repetir as informações, não há problema, tem gente que não tem paciência para repetir. Repita quantas vezes for necessário, né? E se for necessário, se você entende que vai enriquecer o trabalho, crie um manual, mostrando ali as diretrizes, os apontamentos, as atividades a serem feitas, né? Customize o seu material para você incluir esse material, esse manual, você pode colocar a filosofia do ministério, regulamentos e procedimentos da igreja, a localização dos materiais, pessoas de contato e número de telefone. Tem pessoas que elas são tão organizadas que elas conseguem fazer tudo isso aqui. Então, se você criar um material, você pode colocar tudo isso no seu material, né? Qual é a filosofia, quais são as regras, quais são os regulamentos, o procedimento. Você pode, se você tem um ministério que vocês têm material, você pode catalogar esse material, colocar alguém especificamente para cuidar desse material, desse acervo, né? Desse patrimônio, muitas vezes, que é o que você vai lançar mão para possíveis projetos, programas e coisas que vocês vão fazer. No seu material, você ainda pode ter os períodos e locais de treinamento, as reuniões da equipe, a data de aniversário dos voluntários e também artigos especiais a serem lidos. São ideias do que você pode colocar num possível material para regulamentar o trabalho e a atividade da sua equipe, tá? Siga essas diretrizes para você poder delegar. Você é líder, então você não vai fazer tudo sozinho ou sozinha. Você vai delegar tarefas. Então você vai determinar o que deverá ser delegado e o que não deverá ser delegado. Então isso eu mesma vou fazer, isso eu vou pedir para que outras pessoas façam, certo? Você deve delegar responsabilidades e, muito importante, você deve demonstrar que você confia na pessoa que você delegou. Dê voto de confiança. Dê para as pessoas autonomia para elas agirem, para elas crescerem, para elas avançarem. Você não vai durar para sempre. Se você não treinar pessoas, né? Se você não formar pessoas para continuarem esse legado de liderança, quando você se for, acaba ali. Então, dê voto de confiança para as pessoas, projete as pessoas mais adiante que você. Jesus falou para os discípulos, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Então não se preocupe em receber o reconhecimento das pessoas. Se eu disser para outra pessoa, a ideia vão dizer que foi dele, que não foi minha. Não, vamos deixar essas bobagens de lado, né? E vamos focar no avanço da obra, no avanço da causa. E essas coisinhas pequenas, elas perdem a importância, né? Quando você delegar uma tarefa, especialmente para alguém que você está delegando pela primeira vez, monitore essa tarefa, promova os voluntários a lugares onde eles possam se destacar, não tenha medo de sombra, deixe as pessoas crescerem, você vai ver que tem pessoas que têm mais potencial até do que você, veja isso com alegria. Entenda que isso está sendo usado para a honra e glória de Deus e para o avanço da causa de Deus. E treine voluntários potenciais como possíveis sucessores em seu ministério, que foi o que eu falei para vocês agora mesmo. Então não faz sentido um trabalho que termina comigo.
se eu lidero uma equipe, se eu estou à frente de uma equipe, ali naquela equipe eu já tenho que ver líderes potenciais, aos quais eu vou treinar, aos quais eu vou dar voto de confiança e aos quais eu vou projetar com o meu poder de influência para que eles vão mais além do que eu fui, né? Apoio. O maior apoio que você pode dar aos seus voluntários é compreender-lhes as situações e limites. Ou seja, você vai observar o que você pode, o que você não pode pedir, o que você pode, o que você não pode delegar, os desafios que você vai dar, certo? Incentivar o crescimento espiritual. Você vai estar ali para facilitar o trabalho, para providenciar os recursos para que eles possam executar as tarefas que você colocou. Você pode criar um centro de materiais para esses voluntários. Olha, aqui vocês vão encontrar todos esses materiais à disposição de vocês para fazerem o que vocês precisam fazer. Você pode definir um local onde os voluntários vão poder ficar e você pode, sempre que possível, gratificar. Quem sabe com uma refeição muito gostosa, com presentes, com bonificações. A gente não vai pagar salário, a gente está devendo a Deus para sempre. E o nosso trabalho é para Ele. Mas nós podemos dar incentivos materiais, porque isso é legal, porque isso fortalece o grupo, o vínculo. E isso mostra que assim como Jesus aprecia o nosso trabalho, nós apreciamos o trabalho das pessoas que estão conosco. Os líderes nem sempre sabem de fato os motivos por que os voluntários não mais desejam continuar no serviço. Ore com eles e de forma amorável, busque conhecer os motivos. Isso pode ajudá-la a evitar problemas futuros e novas demissões. Quando alguém te procurar, se você fizer tudo isso e alguém ainda te procurar, dizendo que não quer mais, você deve ser a pessoa que vai incentivar, que vai compreender, que vai orar. Mas como eu disse, nunca a pessoa que vai contribuir para a desistência daquela outra pessoa, certo? Muito importante, mostre as coisas boas que estão acontecendo em seu ministério, mostre o resultado dos trabalhos, celebre os bons resultados dos trabalhos, passe atualizações semanais para o responsável, para o boletim da igreja, do informativo, conte para as pessoas o que vocês estão fazendo. Não é para se vangloriar, é para dar testemunho daquilo que está acontecendo, certo? Você pode pedir ao pastor para orar pelos voluntários, você pode colocar fotos e eventos no informativo da igreja, você pode apresentar um vídeo para a igreja, não importa, você tem várias formas de divulgar o trabalho do seu ministério, mostrar o que vocês estão fazendo, não para honra e glória das pessoas, para honra e glória de Deus e para dar testemunho. Então, aqui nós já estamos na parte final da nossa aula, nós temos um treinamento sugestivo em 3 passos. Com base nas escrituras, você vai dizer o porquê nós vamos fazer o que vamos fazer, vamos manter as pessoas no rumo que nós definimos, na meta que nós traçamos, e vamos pedir para que os nossos voluntários treinem novos voluntários. Você pode usar esse termo voluntário, ou pode usar outros termos, né? Mas que líderes treinem novos líderes, que heróis formem novos heróis e assim por diante, certo? Então, é muito importante que cada pessoa que se dispõe no serviço saiba o que ela deve fazer, o que ela deve ser e que ela tenha conhecimento do que é o trabalho dela, certo? Então, o que ela deve saber para ela se colocar à disposição no ministério? Conhecer o seu dom espiritual ou os dons espirituais. Ela precisa estar bem familiarizada com a declaração da missão ou de missão. Ela precisa ler e compreender as doutrinas da igreja e ela precisa saber orar. Tudo isso aqui é coisa que qualquer pessoa pode fazer. Então, antes de entrar num trabalho da igreja, é importante que a pessoa saiba qual é o dom dela, quais são os dons que ela tem e que ela também possa descobrir os seus dons ao longo do trabalho, né? E que ela entenda a missão da igreja, qual é a missão, a grande missão que Jesus nos deu, que essa é a missão da igreja, que ela conheça as doutrinas da igreja e que ela saiba orar. Orar até as crianças sabem, né? Também é importante compreender que Deus deseja que as mulheres estejam envolvidas na missão da igreja. Receber o certificado de conclusão dos cursos de liderança, se possível. Então, olha, nós estamos aqui fazendo esse curso de liderança. Esse curso tem o potencial de dar um certificado se você fizer o curso todinho. Então, se uma pessoa vier, se uma mulher, por exemplo, vier trabalhar no Ministério da Mulher, é interessante que ela faça esse curso de liderança, porque assim ela vai se preparar melhor para servir.
e compreender Tito 2, de 3 a 5, e a importância de atuar como orientadora de mulheres de todas as idades. Você pode conferir lá na sua Bíblia, Tito 2, de 3 a 5. Essa passagem já apareceu em outras aulas do nosso curso. Eu vou deixar aqui, eu não vou falar para vocês agora. Se você não viu ainda, você vai ver, mas você pode conferir na sua Bíblia. O fato é que nós podemos atuar como orientadora de mulheres em todas as faixas etárias, né? Agora, o que nós devemos fazer? Ter fé em Cristo como nosso Salvador, dedicar tempo para ler o regulamento e a palavra de Deus, manter uma vida consistente de oração, ter paixão por servir as mulheres e outras pessoas também, e articular a sua fé, ou seja, não deixar a sua fé morrer. Você tem que continuar alimentando a sua fé, exercitando a sua fé, deixando que ela cresça, né? E o que nós devemos ser? Se uma mulher quer servir a Deus, no Ministério da Mulher, no Ministério da Igreja, em qualquer outro ministério, dentro da igreja, ela deve ser apaixonada por servir outras mulheres e outras pessoas. Ela deve ter o anelo de desenvolver o caráter cristão. Ela deve ser repleta do Espírito Santo. E ela deve ter um compromisso com o propósito de Deus de trazer pessoas para a sua família e de ensiná-las a crescer. Isso aqui, o que ela deve saber, o que ela deve ser, o que ela deve fazer, é só o que nós cristãos, seguidores de Cristo, devemos ser, saber e fazer. Nada de muito diferente, nada de muito além do que um cristão que se propõe a fazer a vontade de Deus deve fazer, né? E para terminar essa nossa aula sobre como administrar esses voluntários, como formar essa equipe, nós temos uma citação. O Senhor tem uma obra para mulheres, bem como para homens. Elas podem ocupar os seus lugares em sua obra nesta crise, e Ele realizará por intermédio delas. Elas podem fazer em famílias uma obra que os homens não podem fazer, obra que alcança o íntimo da vida. Podem aproximar-se do coração daqueles a quem os homens não podem alcançar. O seu trabalho é necessário. Queridas, não se esqueça de que Deus te criou com um propósito muito claro e bem definido. Através de você, Ele pode alcançar pessoas. Enquanto você trabalha para Ele e treina pessoas para trabalharem para Ele, Ele está salvando você, está salvando as pessoas que você está liderando e vai usar esse trabalho para salvar outras pessoas também. Só se entregue, só se coloque à disposição. Faça a sua parte, dê o seu melhor. Esse curso já é um grande passo, né, nesse preparo para você servir a Deus. Mas continue, não pare nunca. E você vai ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Deus te abençoe.